Existem mais de 50 mil doenças diferentes no mundo inteiro, cada uma delas acompanhada com suas dezenas, centenas e até milhares de vítimas. Hoje eu separei as 6 doenças mais mortais da história do planeta e vou contar todas elas aqui neste vídeo. Então já sabe, se você ainda não é um inscrito curioso aqui do canal, se inscreva para fazer parte dessa comunidade e não perder mais nenhum vídeo com histórias incríveis toda semana. Ah, e antes de começarmos, qual assunto você gostaria que se tornasse um vídeo aqui para o canal? Deixe a sua sugestão aqui nos comentários e vamos para o vídeo. Peste Negra, 1346 a 1352. A peste negra, também conhecida como Grande Peste, peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, que resulta em várias formas de peste como septicêmica, pneumônica e a mais comum a bubônica, tenham sido a causa. A peste negra foi o primeiro grande surto europeu de peste e a segunda pandemia da doença. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. A peste negra provavelmente teve a sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia em 1343. De lá, era provavelmente transportada por pulgas que viviam nos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. No total, censos dos últimos anos estimam que a peste pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 a 375 milhões no século XIV. A população da Europa demorou cerca de 200 anos para recuperar o nível anterior e algumas regiões, como Florença, se recuperaram apenas no século XIX. A peste retornou várias vezes como surtos até ao início do século XX. Varíola, 1520 a 1980. Também com o nome das pústulas que causa na pele, a varíola foi uma pandemia devastadora, com uma taxa de mortalidade de 30%, especialmente alta entre crianças e bebês. Embora sua origem seja desconhecida, há evidências da sua existência muito cedo, uma vez que foram encontrados restos em múmias egípcias que datam do século III a.C. Ao longo da história, a doença se espalhou em surtos periódicos, sendo um deles massivamente, quando os conquistadores chegaram ao Novo Mundo. Segundo estimativas, cerca de 400 mil pessoas morreram a cada ano na Europa do século XVIII, e um terço daqueles que conseguiram sobreviver desenvolveram cegueira ou ficaram desfigurados. A OMS declarou sua erradicação em 1980, após vários esforços para globalizar as campanhas de vacinação. No entanto, estima-se que a varíola tenha matado até 300 milhões de pessoas apenas no século XX e até 500 milhões em seus últimos 100 anos de existência. Antes do advento da vacinação, a inoculação era praticada na China para prevenir doenças desde pelo menos o século X d.C. Séculos depois, a britânica Mary Montagu observou como os circassianos que se picavam com agulhas impregnadas com pus de varíola nunca contraíram a doença, o que significou uma das maiores contribuições nesse sentido no Ocidente até que o cientista Edward Jenner desenvolveu a vacina 90 anos mais tarde. Após as campanhas de vacinação, o vírus foi erradicado, exceto as reservas em estado criogênico que ainda permanecem em 2 laboratórios na Rússia e nos Estados Unidos. Embora alguns grupos de especialistas tenham solicitado sua remoção para evitar incidentes, ela não foi realizada por falta de informações sobre o vírus. Gripe espanhola, 1918 a 1920. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de 2 pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Para manter o ânimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra, como a grave enfermidade que acometeu o rei Afonso XIII.
Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como gripe espanhola. Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. A maioria dos surtos de gripe mata desproporcionalmente os mais jovens e os mais velhos, com uma taxa de sobrevivência mais alta entre os dois, mas a pandemia de gripe espanhola resultou em uma taxa de mortalidade acima do esperado para adultos jovens. Os cientistas ofereceram várias explicações possíveis para esta alta taxa de mortalidade de 2 a 3%. Algumas análises mostraram que o vírus foi particularmente mortal por desencadear uma tempestade de citocinas, que destrói o sistema imunológico mais forte de adultos jovens. Por outro lado, uma análise de 2007 de revistas médicas do período da pandemia descobriu que a infecção viral não era mais agressiva que as estirpes anteriores de influenza. Em vez disso, asseguraram que a desnutrição, falta de higiene e os acampamentos médicos e hospitais superlotados promoveram uma superinfecção bacteriana, responsável pela alta mortalidade. HIV/AIDS, 1981 até os dias atuais. A síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença do sistema imunológico humano causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Durante a infecção inicial, uma pessoa pode passar por um breve período doente, com sintomas semelhantes aos da gripe. Normalmente isto é seguido por um período prolongado sem qualquer outro sintoma. À medida que a doença progride, ela interfere mais e mais no sistema imunológico, tornando a pessoa muito mais propensa a ter outros tipos de doenças, como infecções oportunistas e câncer, que geralmente não afetam as pessoas com um sistema imunológico saudável. A pesquisa genética indica que o HIV surgiu no centro-oeste da África durante o início do século XX. A AIDS foi reconhecida pela primeira vez em 1981, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e a sua causa, o HIV, foi identificada na primeira metade dessa década. Desde a sua descoberta, a AIDS causou a morte de aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em 2010, cerca de 34 milhões de pessoas eram portadoras do vírus no mundo. A AIDS é considerada uma pandemia, um surto de doença que está presente em uma grande área e que está se espalhando ativamente. Essa doença tem tido um grande impacto na sociedade contemporânea, tanto como uma doença quanto como uma fonte de discriminação. A doença também tem impactos econômicos significativos. Há muitos equívocos sobre o HIV, tais como a crença de que ele pode ser transmitido pelo contato casual não sexual. A doença também se tornou sujeita a muitas controvérsias envolvendo as religiões, além de ter atraído a atenção médica e política internacional, e um financiamento de larga escala, desde que foi identificado em 1980. Mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo até o final de 2019. Aproximadamente 34,7 milhões de pessoas morreram até 2020. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano ou peste de Justiniano foi uma pandemia, ocorrida no reinado do imperador Justiniano I, causada pela peste bubônica que afetou o mundo mediterrâneo, com maior incidência no Império Bizantino entre os anos de 541 e 544. Foi uma das maiores pandemias da história, com impactos similares aos da peste negra que ocorreria mais tarde. É estimado que entre 25 e 100 milhões de pessoas tenham morrido ao longo de 2 séculos como consequência da peste de Justiniano. A doença foi transmitida pelas pulgas, que vieram junto com os ratos e navios com carregamento de grãos do Egito. Pensa-se que a praga justiniana matou talvez metade da população da Europa e facilitou a aquisição árabe das províncias bizantinas no Oriente Médio e na África. A área mais atingida foi Constantinopla. Documentos escritos sugerem que a praga matou até 300 mil pessoas na cidade, mais de metade da população daquela época. Estudos genéticos apontam que a doença teria se originado na China e seria causado pela bactéria Yersinia pestis, assim como as outras grandes pragas. Ebola, 2013 a 2016. A doença causada pelo vírus Ebola foi identificada, pela primeira vez, no Sudão e na República Democrática do Congo, 2 países localizados no continente africano. Os cientistas falam que o portador do vírus Ebola pode ser um morcego que o transmite para outros animais. O ser humano contrai a doença quando manipula cadáveres de animais infectados. A partir daí, a transmissão de um humano para outro pode ocorrer por meio dos fluidos do corpo,
como saliva, suor, leite materno e sangue. Por isso, trata-se de uma doença altamente contagiosa e que já causou surtos epidêmicos significativos no continente africano. O caso mais grave aconteceu entre 2013 e 2016, na região da África Ocidental, atuando principalmente na Libéria, em Serra Leoa e no Guiné. Nesse surto epidêmico, estima-se que quase 29 mil pessoas foram infectadas, das quais mais de 11 mil faleceram. Atualmente, existe um surto epidêmico acontecendo na República Democrática do Congo que já conta com mais de 2.200 mortos. A ebola é considerada uma doença grave e causa sintomas como febre alta, dores no corpo, vômito e sangramento. Não existe tratamento e cura para ela, e é uma doença com alto índice de mortalidade. Os médicos também falam de graves sequelas que ela deixa naqueles que se recuperam, como dores nas articulações e até problemas de visão e audição. Qual dessas doenças você acha que foi a mais devastadora para a humanidade? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de confirmar a sua inscrição aqui no canal e deixar o seu like para mostrar que você gostou desse conteúdo. Até o próximo vídeo.